Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, se escutar o barulho dando uma batidinha, é porque tá batendo vento, aí não tem muito o que eu faça. Mas eu preciso gravar pra vocês, tá? Vamos lá. Como vocês viram no título, eu vim responder algumas perguntas sobre o apartamento. Gente, ai, esse apartamento, meu coração fica assim, ó, chorando. É muita emoção, é muita realização, é muita ansiedade, é querer mudar, sabe? Gente, é muitas emoções. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Eu marquei as perguntas aqui no papelzinho. Porque tava no celular, né? Eu peguei perguntas do Instagram e do YouTube, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu respondo também, tá bom? A primeira pergunta, a mais perguntada de todas, e assim, as pessoas que me veem pessoalmente perguntam e por mensagem perguntam, e meu Deus, que saco de pergunta. Tô brincando, gente, não tenho problema nenhum com responder perguntas, mas eu fico meio chateada, né? Porque a pessoa me vê, ela pergunta isso todas as vezes que ela me vê. Muda a pauta, meu. Tô brincando, gente. Quando entrega o apartamento? Olha eu sabendo a data da entrega. Gente, seguinte, como que funciona? Como que funciona o empreendimento, tá? Você tem uma data estimulada de contrato. Se eu não me engano, é final de maio no meu contrato. Se eu não me engano. Só que a construtora tem, sei lá, acho que é 6 meses de atraso, que ela pode atrasar. Então, assim, vai até o final do ano de 2025, tá? Ai, Brenda, mas o apartamento, porque as pessoas que me veem na rua, né, que sabem onde é o apartamento, mas tá tudo de pé, né, tá tudo já, parece que acabou aquela obra. Então, gente, fora subir o bloco, tem os acabamentos internos, tá? Pensa comigo, são 440 apartamentos dentro daquele condomínio. É coisa para um caramba. Imagina fazer, sei lá, cada pessoa fazer 2, 3, vou colocar 2 como média, 2 vistorias. 440. Imagina o dobro disso. 880? Enfim, imagina... Tipo assim, a quantidade de pessoas que entram e saem dali, porque, sabe, é muita coisa. Imagina o controle que o pessoal da MRV precisa ter pra saber o que cada apartamento foi reprovado ou aprovado. Dentro do que foi reprovado, o que foi reprovado dentro daquele apartamento. Enfim, gente, é muita coisa, sabe? E demora para um caramba. Então, assim, mas não tem data? Ai, mas tá de pé o bloco, né? Tá de pé o bloco tá de pé. Mas cada apartamento tem o seu detalhe a ser arrumado ou a ser aprovado. Enfim, gente, sabe? Pensa comigo que não é só o bloco estar de pé. É dentro do bloco, é escada, é piso, é caixinha de energia. Sei lá, é muita coisa, sabe, gente? Enfim, não tenho a data de entrega. Tô brincando, gente. Mas eu assim, quis explicar num contexto geral para as pessoas entenderem que não é simples, não é só ter uma data, sabe? Mas no momento a gente não tem uma data de entrega, tá bom? Tá dentro do contrato e estamos aguardando. Enfim. É rápida a aprovação ou demorado? Se você estiver falando sobre a aprovação da compra do apartamento, é super simples, muito rápido, tipo de boa, e não é burocrático. Tipo assim, claro, você vai enviar os seus documentos, mas são coisas básicas que você tem na mão. Você não vai ter que ir num cartório buscar alguma coisa, num poupa-tempo da vida. É tudo que você tem na sua mão. Você vai mandar lá pra um... Como que fala? Pro cara que vende, mas é que tem um nome específico, assim, um nome bonito. pro vendedor do apartamento, enfim, mas tem um outro nome bonito, tá? E tipo assim, sabe? CNH com foto, RG, CPF, né? Tipo, que já tem na CNH, olerite, talvez peça o olerite dos últimos 3 meses, que eu, se eu não me engano, eu mandei o olerite dos últimos 3 meses na época. Enfim, documentos que você tem na mão, super de boa. E aí vai ser visto se vai aprovar ou se não vai, né? E aí tem pessoas que aprovam, tem pessoas que não aprovam. Em relação à MRV,
eu acho que é de boa, porque, assim, eu vejo muitas pessoas comprando, pessoas que têm, assim, dinheiro e pessoas que não têm dinheiro, tipo, aprovam, porque eles têm várias facilidades, formas de pagamento diferenciados, tá? Então, assim, faz aí uma cotação, acho super legal, muito válido, e eles fazem com que caiba no seu bolso a situação, a realidade ali da aprovação, tá bom? Quanto pagou no kit acabamento, tá? Essa pergunta foi de um vídeo que eu falei um pouco sobre a gente ter... Se eu não me engano, lá naquele vídeo eu até falo o valor que eu paguei no kit acabamento. Mas pra quem não assistiu, respondendo aqui, foi R$ 3.365,40. Isso foi pago em 17 de novembro de 2022. Faz um tempo bastante assim, né? E o que a gente fez? O que a gente optou pelo kit acabamento, só para a resposta ficar mais completa? Nós optamos por colocar piso até o teto do banheiro e da cozinha, tá? Eu acho que fica melhor, acho que fica mais bonito, acho que é melhor pra limpar também. Por exemplo, ali no fogão, que pode respingar gordura, sabe? Depois na própria parede fica marcado aquilo e não sai. Agora no piso, você pega ali um pano com produtinho, passa, super top. E em relação ao banheiro, por também você querer lavar o banheiro, né? Conseguir passar um pano mais molhado ou até esfregar esses azulejos, eu acho que fica mais bonito. Então, isso que a gente optou por fazer. E nós também trocamos os pisos do banheiro, da cozinha, e automaticamente, quando você topava isso, né, tipo, você fechava isso, já trocava o piso da sacada também. Então, a gente colocou tudo igual, né, que é um piso, um cinza mais escuro. E aí, a gente optou por esse azulejo, que é um porcelanato, né? Não mudamos nada em relação aos pisos laminados dos quartos, da sala... Dos quartos da sala, né? Isso. A gente não mudou nada nisso, até porque era o que a gente queria de fato, tá? Então, a gente só mudou os pisos da cozinha, banheiro, sacada e colocou pisos até o teto. Tá bom? Da sacada não, né? Porque é padrão também. E esse que foi o valor, tá bom? A entrada aumentou pra quanto? Em relação à entrada, gente... Olha, complicado isso daí, tá? Isso daí é uma coisa que, assim, não é legal. Mas, se você ler o seu contrato de cabo a rabo e entender, de fato, o que tá escrito em tudo ali, vai ter alguma coisa informando sobre isso, tá bom? Mas sim, a entrada aumenta. Mas falaram que seria parcelas fixas. No aplicativo, pra mim, aparecia assim, reajuste, valor tanto. Então, assim, do que é exatamente isso, eu não sei explicar, mas graças a Deus eu tive capacidade. Eu e o Henrique de pagamos. Mas assim, a nossa entrada estava inicialmente para R$ 678,43. Dividido esse valor que pra gente seria fixo por 5 anos, tá? A primeira parcela que a gente pagou esse valor foi em janeiro de 2023, tá? Graças a Deus, a gente adiantou muitas parcelas e a gente já acabou pagando essa entrada. A última parcela que a gente pagou foi em janeiro de 2025. Só que nisso já estava R$ 773,10. Então, tipo assim, a gente já tava pagando quase aí R$ 100 a mais. Eu fiz a conta, pra ser exata, tava R$ 94,67 a mais, tá? Então, assim, é uma diferença bem drástica, principalmente para 2 pessoas que veio pagando em 2 anos o que estava dividido em 5. Imagina se a gente pagasse isso certinho. Quanto que daria essa entrada em 5 anos? Não tem como eu falar para vocês exato quanto seria o valor, né? Porque esse valor era um reajuste. A cada mês estava um pouco mais alto, gente. A cada mês. Então, assim, isso eu acho bem complicado. Muito triste, na verdade, sabe? Mas tem algum motivo, e eu não sei explicar o motivo. E pra contextualizar pra vocês, assim, se você pegar 678,43 e fazer em vezes 5 anos, dá 40.705,20. Mas a gente pagou 50 mil, gente. 50.972,62. Quase aí 10 mil a mais. 10 mil a mais e pouco ainda. 10 mil e mais um pouco. Então, assim, por que exatamente esse valor? Eu não sei explicar pra vocês. Mas eu acho muita diferença.
A gente foi, assim, antecipando 6 parcelas, 5 parcelas de uma vez só, pra gente acabar com isso logo. Mas isso também porque a gente teve o dinheiro pra pagar, porque se não tivesse, não teria o que fazer. Então é um pouco complicado, sabe? Mas enfim, essa parte é um pouco complicada, mas tem. A gente vai fazer o quê, né? Próxima pergunta. Quanto vai pagar de condomínio? O nosso condomínio vai ser R$260 em 6 meses. Depois ele vai cair para R$215, já com gás incluso, tá? Pensando também, gente, nesses valores, porque eu até acho barato de condomínio, mas pensando que são 440 apartamentos, então imagina todo mundo pagando isso, dá muito dinheiro. E 260 por 6 meses é só porque a gente vai ter câmeras na entrada, parte de automação, sabe? Tipo assim, pra cancela abrir e tal. Um negócio assim, gente, eu sei que é uma coisa aí para benefício do empreendimento, então tá ok. Vocês vão fazer planejados? Seguinte, gente, eu acredito que eu posso responder essa pergunta como sim, porque a gente vai fazer o gabinete da cozinha planejado, vai ser um móvel planejado de fato, não vai ser um móvel comprado. Eu também quero fazer planejado já na mesma material ali do gabinete, um armário para baixo do tanque. Eu quero colocar um armário ali, porque eu não quero tirar aquele tanque e nem mudar as pias no momento, sabe? Quero deixar elas, mas eu gostaria de mudar e colocar um armário. Então, esses dois seria sob medida, seria planejado. E eu quero comprar um armário que ele não é planejado, que aí é um na loja que eu vi mesmo, e eu quero comprar ele. Então, a gente vai ter dos dois, sabe? Quando compraram o AP? Quando a gente comprou? Foi em outubro de 2022. Isso, outubro de 2022 a gente comprou. E eu lembro que, tipo assim, tava lá uma promoção, tipo uma promoção, sabe? Que você comprava, fechava em outubro e você poderia pagar a primeira parcela da entrada em janeiro de 2023. Então, tipo assim, foi por isso que a gente fechou. Porque aí a gente falou, a gente se organiza final de ano e a partir de janeiro a gente começa a pagar a entrada, tá? Que mais? Quando compraram o AP, vocês recomendam a MRV? Aqui eu acho que era pra mim e pro Henrique responder. Assim, gente, eu recomendo sim. Acho que tem entradas facilitadas, acho que tem condições de pagamento que cabem no bolso de, sabe, de vários tipos de pessoas, de várias realidades. E isso é legal. Tem essas questões, igual a gente conversou, do reajuste, que não é bacana. Mas eu acho que assim, se você for fechar, fecha tendo uma margem sobrando pra você, que você vai conseguir trabalhar com aquilo, sabe? Seja aí sabe, que não vai te sufocar até o pescoço e você não vai ter R$1 sobrando, sabe? Então assim, pensa bem, conversa bastante, faz orçamentos, verifica em outras construtoras também, para você ter noção. E aí você fecha e aí você espera. Se você fechar na planta, você espera a entrega. E isso pode demorar, pode ser que atrase, sabe? São tudo coisas que podem acontecer. E o que tá dentro de contrato, você tem que seguir, sabe? Então assim, tá para entregar em maio de 2025, mas o empreendimento ainda tem, a construtora ainda tem 6 meses de brecha. Isso tá dentro do contrato, não adianta a gente brigar do que tá dentro. O que tá fora, aí a gente vai brigar, entendeu? Mas o que tá dentro não tem muito o que a gente reclamar. Mas eu recomendo sim, tá bom? É um sonho, um super sonho realizado na minha vida. Demorou pra chamar pra vistoria? Gente, as vistorias começaram, se eu não me engano, em final de agosto de 2024, tá? Ano passado. E a nossa, que é do bloco 9, não é um bloco assim, gente, muito distante, porque tem até o 22. Então, assim, não é um bloco tão distante, mas nós só fomos chamados em março de 2025. Março, final de fevereiro de 2025. Então, assim, não, gente, em março, foi no feriado de carnaval que a gente foi chamado pra fazer a vistoria. Então, assim, demorou. Eu achei. Mas fazer o quê? Tudo bem. Aí a gente não aprovou a primeira vistoria
e a gente foi chamado, acho que 1 semana e meia depois. Aí foi bem rápido para a segunda vistoria e aí tava tudo perfeito, a gente aprovou. E a última pergunta, como está a ansiedade pro AP? Gente, a ansiedade tá muito grande, muito. Não sei nem explicar pra vocês o quanto eu estou ansiosa pra esse momento. Vocês vão acompanhar tudo, porque eu vou postar tudo aqui. Eu espero que vocês também estejam nessa mesma emoção que eu. Mas eu não vejo a hora, gente. Não consigo nem explicar em palavras tudo que meu coração sente. De verdade. É uma coisa assim, a gente casou em novembro de 2024, porque a gente achou que a gente já estaria no apartamento. E aí eu tô aqui falando com vocês sobre a gente seguir dentro do prazo, a gente precisa entender qual é o prazo. Tudo isso, por quê? Porque eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça também. Porque eu casei achando que eu estaria dentro do apartamento, sabe? Então tudo a gente tem que ter paciência. Tudo tem que entregar nas mãos de Deus e deixar Ele cuidar, porque tudo tem um tempo pra todas as coisas. E é isso, tá? Então tem ansiedade sim, é normal, a gente tem que saber controlar isso, não deixar isso consumir a gente por completo. Enquanto isso a gente tá esperando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí qualquer dúvida. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!